Já faz um tempo que você fez alguns pedidos a Deus. Só que você não pediu a obra-prima, a matéria-prima, né, na verdade. Você não pediu a matéria-prima. Você pediu a coisa pronta. Talvez você pediu um casamento para Deus, você pediu saúde, você pediu o carro, você pediu uma casa, você pediu a coisa pronta. Você não pediu a matéria-prima. Você não pediu para Deus a semente, você pediu para Deus a árvore, ou talvez até a floresta inteira. Então eu quero te falar a respeito de quais são os perigos, e eu defini 4 perigos que são os mais alarmantes. Perigos que fazem você cair, né, ou não enxergar como é prejudicial o fato de você desprezar o que foi colocado nas suas mãos. E eu vou contar uma história no quarto que mudou radicalmente a minha vida. E por mudar a minha vida e estar mudando a minha vida, eu acho que vai mudar muito a sua, vai te ajudar bastante nessas 4 coisas, né? Organizei em 4 pontos, resumi em 4 pontos. E o primeiro deles é a semente nunca morre. Esse é um grande perigo. A semente não morre. Jesus falou que o grão da semente ele tem que morrer. Ele estava se referindo a ele. Jesus precisava morrer para que ele pudesse ressuscitar, para que ele pudesse salvar as pessoas. A semente ela tem que morrer para que uma árvore nasça, para que uma flor nasça, para que uma floresta possa surgir. A semente precisa morrer. Então, talvez você tenha uma ideia, talvez você tenha a matéria-prima, entende? Então, a gente pediu para Deus, você pediu para Deus alguma coisa. E quando você pediu para Deus, Ele te deu a matéria-prima, Ele te deu a semente. Ele não te deu o carro, Ele te deu uma forma de fazer, Ele não te deu a casa, Ele te deu uma forma de fazer dinheiro para comprar casa, dinheiro para comprar o carro, Ele te deu um trabalho, Ele te deu uma conexão, uma pessoa que você conheceu e te ajudou a ter uma oportunidade de trabalho. Então, às vezes a gente está pedindo para Deus o pão e Ele é fiel para dar o pão, amém? Ele é fiel para dar o pão de cada dia. Isaías diz que Ele dá semente para o que semeia e pão para o que come. O pão para o que come é o consumidor, a semente para o que semeia é o investidor. Eis que o semeador saiu a semear. Então, a semente precisa morrer. Você ganhou uma semente. É preciso discernir o que é a semente que ele te deu, e onde você tem que plantar e onde ela precisa morrer. Talvez é uma pessoa que você conheceu recentemente e pode ter um potencial enorme de ter um relacionamento muito poderoso com essa pessoa. É importante distinguir, discernir, analisar, avaliar o que está diante de suas mãos, sabe? Ah, Deus, ali quando aparece na sarça ardente para Moisés, pergunta para ele o que tens na mão, né? O que está na sua mão, o que está diante de você, o que foi colocado nas suas mãos. O que é importante agora você fazer? A semente precisa morrer. Isso, alguma coisa tem que acontecer, uma atitude sua precisa ser definitivamente feita, realizada. Porque se a semente não morrer, então nunca ela vai se transformar em toda a beleza que uma árvore, uma flor pode se transformar. Existe um potencial, irmãos. 2. Segundo perigo. Você não aprende a ser responsável e constante. Quando você já deve ter plantado alguma coisa na sua vida, né? Uma árvore, uma planta, alguma coisa. Quando você planta, você tem que ser responsável com o fato de cuidar dela, né? Você tem que ser responsável, tem que ser constante. Se você for responsável, exemplo, de fazer, mas não for constante, então você vai fazer uma vez, mas depois ela vai secar, ela vai murchar, porque ela está sem cuidados. Se você for constante, mas não for responsável, é perigoso, é você querer cuidar de alguma coisa que você nem mesmo deu início àquilo. Então é importante ser responsável e constante, ter a iniciativa e se responsabilizar e sempre se organizar para cuidar daquilo. Eu estou falando de um projeto, eu estou falando de um relacionamento. Relacionamentos, projetos, qualquer coisa que nasça da gente, de você, qualquer coisa que surja, precisa efetivamente ser cuidado por você. Sua empresa, seu ministério, precisa ser cuidado por você. Precisa ser regado por você.
E não cuidar disso é ser irresponsável com o que está diante das suas mãos, com a semente que você plantou, com a que você ainda há de plantar. Terceiro ponto, você não enxerga o potencial por detrás da aparência. Ainda na analogia de sementes, que é uma ótima analogia de Jesus, você não enxerga na semente o que ela pode se transformar. Você pode ver árvores já grandes. Aqui ao meu redor tem várias árvores, lindas, grandes, enormes. Mas um dia ela foi um caroço, uma semente, ou várias sementes. Um dia ela foi uma coisa tão pequena que é o que Jesus disse na parábola. É, verdadeiramente, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, mas quando ela cresce, ela se torna uma grande hortaliça, de maneira que as aves dos céus elas se ajuntam nos seus galhos. Então, talvez ela na sua mão pareça uma coisa muito pequena, e o grande perigo de você desprezar isso é olhar para a aparência dela e julgar que isso não se transformará em alguma coisa grande, ou alguma coisa que vale a pena você se dedicar. Você concebeu algo e agora você precisa se responsabilizar por isso. Então, você é uma mãe, você está é, em gestação, e quando houver o dia é, da conceição de nascer, você vai entender que todo o período de gestação ele foi necessário para a relevância, a grandeza, a grandiosidade disso que foi colocado diante de você. Isso é muito importante. Quarta e última coisa, não alimentar o que está nascendo. Há 9 anos atrás eu tive o primeiro impacto na minha alma quando ainda não era convertido. Então eu era um adolescente que cresceu na igreja, mas ainda não entendia por que deveria servir Jesus. Eu sabia que era importante, sabia porque me ensinaram que era importante, mas eu não tinha constância ou não tinha interesse de fato nisso. Então, pela primeira vez, eu tive um conhecido, alguém que mandou um recado de Deus para mim. E esse recado de Deus para mim me interessou muito menos o recado em si e me interessou muito mais foi pro WhatsApp, né? Eu estava ali numa palestra, num evento, na verdade, da igreja, eu estava participando, né? Fui convidado e tal. E aí eu vi a mensagem que ele me mandou de repente, e aí eu li a mensagem, e eu basicamente ignorei a mensagem, e eu fiquei pensando, cara, como esse cara consegue ouvir Deus falando com ele? Porque, ok, isso aqui faz sentido com o que eu estou vivendo. Ele não me conhece tão bem para saber, mas ele escuta Deus. É possível isso? É possível isso? Então, eu fiquei muito pensativo em relação a isso, e ouvi ele pregando uma vez, e eu achei muito incrível essa conjuntura de palavras, essa forma de se expressar, eu achei incrível. Então isso me atraiu, isso me impactou muito. E alguma coisa começou a surgir no meu coração no dia que eu estava no culto e escutei a pregação. E muito menos me interessei pela mensagem, me interessei muito mais por alguém estar ali falando daquela maneira. Alguém que ouvia Deus, alguém que estava ali pregando a várias pessoas. Então isso mexeu comigo, sabe? E ali começou a surgir algo, uma coisa querendo nascer dentro de mim. E quando isso começou a nascer dentro de mim, a surgir em mim, assim, eu fiz uma coisa. Eu entrei no meu quarto, isso foi acho que no dia posterior. Entrei no meu quarto, minha mãe estava cuidando das coisas ali. Eu passei por ela, fui direto pro quarto, fechei a porta, coloquei no meu celular um cronômetro ali e eu fui orar, me ajoelhei e comecei a falar com Deus. Foi a primeira vez em que eu fiz uma oração de uma hora orando, uma hora de oração. Eu nunca havia feito. Minhas orações eram Deus abençoe o mundo, abençoe as árvores, amém, né? Alguns segundos. Mas naquele dia foi uma hora de oração. E nesse dia eu tive a alma lavada através da oração. Eu alimentei é, isso que estava nascendo, surgindo em mim. Algo estava nascendo. E aquilo mudou totalmente a minha vida. Daquele dia em diante eu vivi de verdade com Jesus. Daquele dia em diante tá passando o carro da pamonha. Deixa eu dar um pause. Pronto, passou o carro da pamonha. Naquele dia
em diante eu me casei, eu me transformei em uma pessoa diferente, eu deixei de ser mentiroso, eu deixei de falar um monte de palavrão, xingamento. Naquele dia eu parei de ser um desses homens que é dado à prostituição. Eu deixei muitas coisas para trás, ainda adolescente, muitas coisas das pessoas da minha idade faziam. Eu tornei uma pessoa muito séria com as coisas de Deus e me apaixonei muito por Jesus, pela experiência de ouvi-lo, estar com ele. Minha esposa eu conheci através de um dia eu estava pregando, então eu influenciei amigos, colegas, conhecidos em vários lugares por ser um testemunho, entende? Eu vi isso acontecer, vi isso acontecer. Porque eu alimentei algo que surgiu no meu coração, alimentei. E você tem que alimentar isso também. Você tem que ir atrás do que está nascendo dentro de você, identificar isso e alimentar isso. Porque o seu chamado está em algo que toca você profundamente. Você não pode desprezar isso. Esse é o vídeo de hoje. Mais uma conversa, um bate-papo. Se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta, fala alguma coisa aí comigo.